Oi, gente, que prazer recebê-los aqui na redação do A Notícia para mais um Pode Noticiar. E como sempre, a gente recebendo um convidado de peso. Muito obrigada por vir, Suzy. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz e estou super animada. A Suzy é a nossa parceira de anos aqui do A Notícia. Verdade. A gente tem uma relação muito próxima e todo fim de ano a gente conta um pouquinho a história da Suzy, desse instituto maravilhoso que vem transformando vidas em Muriaé. É verdade. Já rimos muito juntas, já choramos outros muito. tantos, verdade. Já contar um pouquinho a história de uma e de outra, Já. Suzy acompanhou muito o processo da notícia, Verdade. desde a sua criação, ainda com o jornal impresso e hoje participando de mais um capítulo novo. Sempre fiz tudo com a Ju, sempre gostei de tudo mesmo que a Juliana fez. E hoje eu estava aqui até falando para ela o tanto que eu tô feliz de ver essa reviravolta aí, esse podcast maravilhoso que eu tô, assim, achando tudo lindo. E assim, eu fico muito feliz de poder contar mais uma parte da sua história. A gente já aqui vai contar das novidades. Sim. De ver como a gente cresceu juntas. É verdade. Foi muito junto, foi né? Foi muito junto. A gente foi crescendo. A Notícia cresceu, o Instituto cresceu também. Sim. E a gente já vai contar essa história. Já. Então, essa minha amiga já atua há mais de 25 anos. E a gente vai ter o prazer, então, de contar essa história que há mais de 25 anos vem transformando vidas. Sim. E quando eu pedi que você se descrevesse para mim, você falou comigo que você trilhou um caminho improvável. Verdade. E me contou uma curiosidade, né? Que você se tornou mãe muito jovem. Antes mesmo de completar os estudos. Sim. Então, a gente vai falar hoje sobre superação, de como você buscou a formação em estética, né? E recentemente concluiu a sua tão sonhada biomedicina. Verdade. Então, eu queria falar o quanto a sua vida nos inspira. Né? E a gente traz aqui para a notícia essas lições, principalmente de mulheres empreendedores que lutaram, e que cresceram. Inspiram outras mulheres, né? Outras pessoas a crescer. Então, ao longo de toda essa trajetória, você entrou no ramo da beleza, descobriu o seu propósito. Sim. Mudou vidas. Sim. Entendeu, né, sobre o seu aperfeiçoamento, o seu conhecimento. Entendeu principalmente que isso impulsionaria a vida de outras pessoas. Com certeza. Mudaria a vida de outras pessoas. Sim. E eu queria que você falasse de todo o trabalho do Instituto, que se tornou referência em Muriaé, que une a estética, a formação de pessoas e principalmente que faz diferença na vida dessas pessoas. Sim. Então, com muito orgulho, minha gente, eu recebo minha amiga Suzy Pérez. Obrigada por essa oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar, porque realmente tem momentos na nossa vida que a gente acha que acabou, que não tem jeito, mas quando a gente não desiste e a gente persiste e tem um foco, a gente consegue. E você acha que aí o amor pela profissão, o amor pelo que você faz você recomeçar e recomeçar e recomeçar? Amor pelo que faz, e eu falo que tem uma coisa que é um dos maiores mandamentos bíblicos, que é amar pessoas. Então, assim, isso que sempre me impulsionou muito, porque desde que eu comecei, que eu quero contar um pouco de como que foi, eu sempre gostei de montar equipe. Eu sempre trabalhei montando equipes. Já tive tantas equipes e hoje eu vejo todo mundo muito bem profissionalmente. Então, assim, eu fico muito feliz por isso, sabe? Então, não é só uma questão de transformar clientes, né? Pessoas que chegam lá, mas das pessoas que estão ao redor também. Essa oportunidade. Como a beleza entrou na sua vida? Em que momento? Desde pequenininha, eu sempre gostei, né, dessas coisas. Na verdade, quem acabou que me impulsionou, até mesmo sem saber, foi meu pai.
que eu e meu pai, nós somos muito parecidos. Igualzinho, gente. É verdade, é igualzinho. É E ele é verdade. uma gracinha. Ele é jeito de ser, a gente é muito parecido. E o meu pai, ele gostava muito que ficasse passando creme nele, ele adorava chegar em casa de noite e prendia o cabelo dele. Então, eu sempre fazia isso com ele, maquiava ele todo, amarrava cabelo. E o meu pai, ele trabalhava vendendo acessórios de beleza. Brinco, Que cordão, legal. sim. Ele trabalhou anos sendo vendedor ambulante. Ele ia em São Paulo naquela época. E ele já vendeu muito na época, Casa Suete, aqui Era em aqui. Muriaé. Teve uma época que ela foi aqui pertinho. Mas eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que ela foi lá na praça mesmo, né? Já não era tanto da minha época. Não, né? Oh, meu Deus, esse negócio de eu ficar lembrando muito do passado. Mas vamos lá, meu pai sempre vendeu isso tudo. Então eu vivi empericatada. Era brinco, era batom. Na época tinha aqueles batons 24 horas. Não, aham. Já era, né? E era só a época, querida. E eu já ia pra escola, minha filha, com aqueles batom, com aquele monte de coisa. Então eu acho que eu sempre gostei, porque eu tive muito isso na minha família ali, né? E eu fui criada, nós lá em casa, nós fomos criados para casar, ser dona de casa, ter filhos, constituir família, né? Então, eu comecei a namorar muito cedo e quando eu me vi grávida, eu ainda não estava casada, eu tinha 18 anos, eu falei, tá tudo ótimo, tá dentro dos planos, né? Do planejado. Tudo dentro do planejado, não planejado, né? E eu vou casar, já vou ter minha filha e eu vou cuidar de casa. E assim foi. Então eu não tinha uma profissão. Só que assim que eu casei, que eu tive a Vanessa, muitas coisas aconteceram, né? De decepções mesmo. Nós dois muito novos, tanto eu quanto ele. Então nem ele tinha maturidade, eu acho que de assumir uma casa, eu também. E ali eu me vi assim, e agora? O que eu vou arrumar? O meu sonho foi por água abaixo, né? Que já não era mais do jeito que eu tinha. Conto de fada, assim. Um conto de fadas, que a gente já sabe que não é mesmo, né? Mas família, eu amo esse negócio de família, de casa cheia, sempre gostei. E eu ainda tentei por alguns anos, só que aí eu já tentei querendo ter minha independência, né? Nossa, eu preciso de ter alguma coisa, eu preciso de trabalhar, porque se eu tiver que resolver isso na minha vida, como que eu vou me manter? Como que eu vou fazer para criar meus filhos? Ter a sua independência realmente, né? Independência mesmo financeira, né? E foi aí que uma vez eu conversando com um cabeleireiro, que é o William Cabeleireiro, devo muito, muito a ele mesmo. Ele falou assim, Suzy, faz um curso de depilação ou de massagem e você vem trabalhar aqui comigo. E assim eu fui. Eu sou muito eu falo que eu sou de plano A, B, de vez em quando tem até um C. E eu planejei isso, falei, fiz meus cursos em Juiz de Fora. Não tinha terminado o meu ensino médio. Não tinha. Aí eu falei, gente, vou começar a fazer os cursos, vou começar a atender, ganhar meu dinheiro. E eu falo, Juliana, que hoje em dia as pessoas perdem muita oportunidade porque elas querem muito dinheiro. Tipo, para eu vir trabalhar para você, o que eu tenho que fazer? Só faz aquilo. Né? E quanto que eu vou ganhar? Primeira pergunta. Não, quanto que eu vou ganhar? Nossa, eu acho que é pouco pro que eu vou fazer, né? E eu ia lá pro salão. Não quer saber o quanto que vai aprender. Eu ia lá pro salão, eu não tinha cliente, eu não era paga para nada, ele só liberou espaço para mim, para eu fazer minha clientela. E eu varria, passava pano, eu fazia café, eu tratava as clientes dele muito bem. Comecei a gostar de lavar cabelo, porque eu não gosto de ficar parada. Falou assim, deixa que eu lavo para você. Aí as clientes falavam assim, nossa, que menina boa, o que ela faz?
Nossa, ela é tão simpática, né? E ali eu comecei. Ah, vou fazer alguma coisa com ela é tão boazinha. Mas sempre procurando fazer o melhor. Mas assim, isso tudo muito verdadeiro, né, Suzy? Nada engessado. Porque o que Eu não é verdadeiro amava estar ali. Eu amava porque estar você ali. realmente gostava daquilo. Gostava daquilo ali, de estar ali. E sobre eu ter ido pro lado da sobrancelha, uma pessoa que foi, assim, referência para mim é a Cláudia, a irmã do William. Que ela era igual uma máquina para fazer sobrancelha, né? E para você conseguir um horário na agenda da Cláudia, Dificílimo. era dificílimo, né? E ali eu fui vendo como que ela fazia, e fui começando a fazer. A Adriana também foi uma inspiração para mim, que a Adriana trabalhava lá com eles, e a Adriana fazia sobrancelha igualzinha a Cláudia. A Adriana fazia. Então ali eu comecei a fazer sobrancelha, fui fazendo minha clientela, né? Então, assim, começou assim. Eu tive que dar um rumo para minha vida para eu poder resolver o que tinha que resolver. Né? Eu ficava naquela tentativa de fazer meu casamento dar certo e tudo, mas já pensando nessa independência para poder resolver se eu tivesse que resolver. E foi assim que eu caí, né, de paraquedas na área da beleza e me encontrei, né? Porque eu sofri muito, né? Não tem como falar que eu não sofri, porque eu sou filha caçula, então muito mimada, né? Filha única e filha caçula é mimada. Posso negar. Não é? Eu sou a caçula e a única menina. Eu não posso negar. Então, assim, para mim foi muito difícil a realidade que eu estava vivendo naquele momento. E quando eu vim para a área da beleza, aquele movimento ali de salão, eu fazia massagem nas clientes, né? Elas que lutavam, coitado, porque eu desabafava. Desculpa, né? Falava tudo que tinha que falar. Falava ali, ó. Sim, abriu o coração. Era minha terapia, né, para te falar a verdade. E ali eu recebi muitos conselhos, né, durante esses atendimentos. Fui crescendo muito, né, ficando mais madura para muitas coisas. Então, assim, eu me encontrei dentro da área da beleza. Mas nesse momento, você voltou, né, já com os 2 filhos, você voltou para completar o ensino médio. Então, aí como foi isso? Eu falei, gente... Porque fácil não deve ter sido. Não, falei, gente, eu tenho que terminar meus estudos, porque toda vez que eu ia fazer algum curso em Juiz de Fora, Sim. Chegava lá, qual o seu grau de escolaridade? Aí dá aquela vergonha na gente, né? Falei, meu Deus, uma questão assim de honra mesmo eu terminar. Aí na época eu fiz o supletivo, Sim. né? E terminei o ensino médio. E já terminei o ensino médio já querendo fazer faculdade de estética para dentro já da minha área, para crescer dentro da minha área. Porque aí eu já estava já fazendo limpeza de pele, né? Mais corporal, essas coisas. E fiz a faculdade de estética, me formei já tem que pensar direitinho, mas eu acho que tem uns 8 anos a 10 que eu formei já em estética. E eu estava lá, inclusive. A gente estava fazendo a cobertura da faculdade. Foi ali no Santa Marcelina. Isso. Não foi ali? Eu tô presente em meu Deus! Em todos os momentos da sua vida. Eu estava lá. Foi verdade, você estava lá. E aí eu me formei e falei assim, tá bom. Tinha esse sonho de me formar em biomedicina para poder fazer alguns procedimentos que só com a estética eu não podia fazer. Só que eu achava um sonho muito difícil, muito distante, porque teria que estudar muito e, sabe, quando você fica assim, será que eu quero mesmo, né? Aí eu falei, não, gente, eu vou começar a ver isso, e aí, por eu já ter feito a estética, eu fui liberada de algumas matérias, né, e também de alguns períodos,
que aí eu falei, eu vou fazer. E comecei a fazer. Falar com você que teve hora que eu quis desistir também, porque é muita coisa na cabeça da gente, né, Ju? Quando a gente já tem uma empresa, casa, é muita coisa. E eu invento também muita coisa, né? Aí Não, eu não faço a mínima ideia disso. Uhum. eu invento muita coisa. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer, não vou desistir. E foi assim, apesar que depois que eu já estava lá na biomedicina, eu fiquei sabendo que se eu, com a estética, somente com a faculdade da estética, era só eu fazer uma pós-graduação que eu ia poder já atuar na área que eu estava com vontade, né? Só que eu falei assim, agora eu já tô aqui, eu vou continuar. Também ter, né? Ter mais esse... E foi se apaixonando, eu tenho certeza, pelo que você estava fazendo muito, também. Igual agora no final, que foi a época já de estágios, né? A gente faz estágio em laboratório e a biomedicina, ela te dá um leque enorme para você trabalhar. Você pode trabalhar em várias coisas, sabe? E eu fui muito resistente para fazer o estágio. Eu não queria fazer o estágio, porque você precisa de tirar 4 horas do seu dia para poder estar lá fazendo um estágio, né? Trabalhando ali e tal. E eu confesso para você que foi muito legal, né? Eu gostei de estar ali no laboratório e tudo. E hoje eu já tenho a parceria também com a Unopar, hoje lá também no Instituto. Que legal. Eu recebo alunas também para fazer estágio lá com a gente. Que legal. Ainda mais agora também, né, que eu já me formei, né? Se Deus quiser, o ano que vem eu vou poder trazer esse estágio mais profundo também para dentro da biomedicina, lá na Unopar. E foi assim. E eu queria entender uma parte da sua história. Como é que a micropigmentação, ela surgiu na sua vida? Como é que você se apaixonou? Saiu da sobrancelha convencional, né, para micropigmentação? Então, Ju, na verdade, como eu sempre trabalhei com equipe, eu sempre trabalhei com cabeleireiros ou cabeleireiras. Sim. Então, o meu processo dentro da área da beleza, ele foi crescente. Tá. Eu falo muito sobre um degrau de cada vez. E hoje, muita gente, às vezes, veste uma roupagem e tal, e aí algumas profissionais já querem estar naquele lugar. Sentar na janelinha já, embarcou no ônibus ali, vamos dar uma sentada aqui, é isso. Né? E eu escutei muito quando eu abri o instituto, que tipo assim, de repente, né? E não foi de repente. Então eu comecei como depiladora, limpeza de pele e massagem corporal. Por eu trabalhar em salão, começou a maquiagem. Entendi. Então, assim, eu fui uma das melhores maquiadoras também daqui de Muriaé. Tive um destaque na área da maquiagem. Na época era eu, a Simone Feres, lembra? E... não lembra, né? Você não tem idade para lembrar? Mas eu maquiei com você, querida. Já maquiou. Com você. Então eu já começo a partir dessa época da sua vida. Então, assim, já maquiei muita noiva. A equipe que eu trabalhava, a gente chegou a fechar, assim, 2 a 3 noivas em um sábado. Meu Deus. De tanta procura que tinha nessa época. E o que eu falo? Não é questão somente de eu quero estar inserida. O que eu tenho que fazer para ser boa no que eu vou fazer? 1% melhor todo dia. Melhor todo dia. Para isso, você tem que, nessa época, era se fazendo curso, era se aperfeiçoando. Então, eu estava sempre fazendo curso, me atualizando. É assim que está usando? Vou lá, vou correr atrás e vou trazer. Então, isso foi fazendo eu ficar melhor cada dia. Na época, gente, maquiagem era feita com Mary Kay. Era a melhor maquiagem do momento, né? Depois foi tendo outras marcas, né? E uma coisa que eu quero falar nesse podcast, que eu acho que ele vai gostar muito de saber, eu ainda não tive oportunidade
de falar pra ele, assim, pessoalmente, né? Eu falo que eu parei de fazer maquiagem por causa do Vitor Osaka. Um beijo, Vitor. Um beijo, Vitor! Porque o Vitor, ele foi um boom, né? Em Ele foi um Muriaé. divisor de águas, realmente, Muriaé. Foi. E ele veio com aquelas tendências, esfumado, aquele olho que vinha esfumado daqui até na sobrancelha. Aqueles rostos bem marcadinhos que afinava, tirava papadinho. Ele praticamente fez uma Uma plástica na pessoa, né? É verdade. E aí as minhas clientes começaram a chegar assim, aqui, você faz uma maquiagem igual do Vitor em mim? Referência. Tá vendo, né, Vitor? Eu falei, gente, que lasqueira. Agora eu vou ter que aprender a esfumar. Tá bom, fui pra Juiz de Fora, fiz o curso lá com a esqueci o nome dela. Menina, eu não conseguia fazer. Aquilo foi me irritando, sabe? Porque quando eu ia passando aquele contorno na pessoa, quando eu via, eu já tava esfumando aquilo tudo, a pessoa tava morena, eu tinha que tirar aquilo tudo. E quando eu ia esfumando o olho, não dá. Cada um no seu quadrado. Isso aí, pronto, acabou. Aí eu falei, quer saber? Eu já tava com a minha agenda bem cheia de sobrancelhas, que eu fui caindo nisso aí. Falei, gente, eu não quero mais maquiar. Deixa pro Vitor fazer os esfumados. Aquilo não enchia mais o seu olho e tá tudo bem. E também a maquiagem, ela te ocupa muito tempo, né? Você não tem muito sábado, você fica muito depois do horário. E o que acontecia comigo? Eu já tinha aquela agenda de segunda a sexta de massagens modeladoras, depilação e sobrancelha. Chegava sexta, sábado, era até 10 horas da noite. A vida é feita de escolhas. Aquilo não fazia sentido pra você naquele momento. Não fazia mais. E foi aí que eu comecei a fazer o curso de micropigmentação, que eu vou chegar lá para falar como que foi. E comecei a fazer micro também. E aí eu falei, não, que foi agora... uma das, né, primeiras em pioneiras. O que acontece? Quando alguém sempre me pergunta, né? Só para fechar isso aqui. Sim. Então, tudo que eu já fiz até hoje, eu procurei fazer melhor. Não melhor do que o outro profissional. Melhor para entregar para minha cliente. Então, assim, a minha agenda sempre foi cheia quando eu depilava, quando eu fazia... O seu melhor, né? O meu melhor. Então, assim, eu sempre corri atrás disso. Então, todo mundo que fazia massagem comigo, eu lembro da Andréia, da Casa Bahia, e tantas que eu fazia ali, nossa, as meninas ali das lojas da Barão, do Monte Alto. Todas com você. As meninas da Cantão, das lojas ali, todas viraram minhas clientes fixas. E elas iam indicando as meninas que frequentavam a loja. Então, tudo que eu procurei fazer até hoje, eu procurei fazer muito bem feito. E hoje, às vezes, eu vejo as pessoas só querendo... como é que eu falo? Trabalhar, mas entregar algo que não é tão bom. Tipo... O seu médio, uma coisa mediana. Mediana. Apenas aquilo que foi contratado. Isso, entendeu? E eu nunca aceitei. Eu sempre queria mais. E por isso eu sempre fui tendo a agenda cheia. Então é muito importante a gente estar sempre estudando, se aperfeiçoando. Para que você faz curso? Eu preciso até hoje de aprender. A gente aprende todo dia. Às vezes a gente vai para um curso, você pode às vezes não satisfazer em tudo, mas você vai chegar com o aprendizado de lá. Alguma coisa você vai absorver. Então, a gente não pode parar. E hoje eu vejo muitos profissionais parados, estagnado. Né? Estagnado. Aí acaba não entregando um serviço tão de excelência. E quando eu estava, na verdade, sobre a micropigmentação, a pioneira era a Sandra. Tá. Era a Sandra. A Sandra. E quando eu entrei, só tinha a Sandra e Muriaé e uma outra, que eu não tô lembrando o nome dela, mas tinha. Poucas. Mas era a Sandra, a Bambambam era a Sandra, né? A Sandra era comentada em Muriaé. E eu fui convidada na época, porque eu já estava trabalhando em equipe, a minha equipe era muito grande,
e eu tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar na Levitar. Antiga Levitar. Nossa, gente, a Levitar Era um sonho. eu lembro. Era um sonho de Nós fizemos trabalhos na Levitar também. primeiro mundo, né? E na época eu me senti assim muito honrada pela maneira que eu fui convidada pela Luciana, que era minha cliente, a Lu Scala. Lindíssima. Linda, maravilhosa. E pela equipe, né, que montou, me chamaram, Suzy, você ajuda a gente? Por eu já ter montado várias equipes, então assim, eu ajudei a montar a equipe, eu ajudei a comprar as coisas, a gente foi para São Paulo, então para mim, aquilo ali eu tava vivendo assim... Um sonho. Um sonho. Eu comprava tudo e eu não tinha que pagar nada. Acho que foi até melhor. Gente, se alguém quiser me convidar de novo, tô aqui, tá? E em São Paulo, comprava maca, equipamento. O que tinha de mais moderno. Moderno. E não pagava um centavo. Um centavo. Comprava. Gente, que coisa maravilhosa, né? Era ótimo. Eu não tive essa sensação ainda. E eles me presentearam, né? Suzy, a gente vai pagar um curso para você de micropigmentação lá em São Paulo. Na época, era a Mag Estética, a pioneira de micropigmentação no Brasil. Que legal. É a Mag Estética. E aí eu fui para a Mag Estética lá em São Paulo e comecei a fazer o curso. Na época, gente, era maquiagem definitiva. O nome. Não era micropigmentação. Maquiagem definitiva. Maquiagem definitiva, que era o nome. Então, eu vim e eu comecei, era eu e a Sandra, né? A gente tinha a mesma pegada, a gente usava o mesmo pigmento, porque ela aprendeu lá também. E a Sandra, ela me ensinou muito. Eu sou muito grata à Sandra. Ela me ajudava nos pigmentos, ela me ajudava, às vezes eu tava com alguma dúvida, não tá pegando, ela me ajudava. Eu lembro que na época tinha gotinhas milagrosas da Sandra, que era um peeling, que ela tratava muito a pele. E ela deixou eu usar esse ácido dela. Que legal, né? gente. E eu usava nas minhas clientes, sabe? Então, assim, Quando a gente tem esse coração grande, a gente cresce, mas as pessoas que estão em volta crescem junto com a gente. Cresce junto. Então, assim, a Sandra, gente, ela tem esse amor pelas pessoas. Então, eu me inspirava muito na Sandra, pela forma que ela tratava. A Sandra, ela atendeu muita gente de muito dinheiro aqui em Muriaé, mas ela atendia quem também não tinha. E ela tratava igual. Exatamente igual. Era assim, ô lindona, vem cá. Não tem... Depois você me paga. Mas vem cá que vão cuidar dessa pele. Ela era assim, sabe? Então, eu sempre admirei isso muito na Sandra. E foi assim que eu comecei. Comecei com a maquiagem definitiva. E depois eu comecei a trabalhar com a Mel. E a Mel também fez os cursos lá também na Mag Estética. Então, assim, a gente foi a pioneira, né? A Sandra, eu, a Mel, nós fomos as pioneiras aqui em Muriaé de micropigmentação. E a gente, não foi tão fácil pra gente, porque... Desbravaram muita coisa, né? É porque é igual dirigir carro. Ah, eu sei dirigir carro. Aí você vai tirar a carteira. Não, agora mudou. Agora você vai andar assim, assim. E a micropigmentação, ela foi evoluindo demais. E a gente foi crescendo, evoluindo junto. Então, um trabalho que antigamente era lindo e maravilhoso, passou a não ser mais. E essa transformação pra gente foi muito difícil. Para quem começou lá atrás. Muito rápida. Ela foi muito rápida. Muito rápida. Tanto que foi mudando o nome. Ó, eu entrei na maquiagem definitiva. Depois, maquiagem semi-definitiva. Semi, já não era tão. Até passar para micropigmentação. Então, assim, a gente teve que evoluir junto com essa evolução todinha da micropigmentação. E é algo que eu venho até hoje, né? Porque é igual você estava falando, a gente estava falando aqui, é constante.
Não dá para parar, porque se você parar, você vai ficar para trás. E a gente estava conversando também, até antes, né, da gente ligar as câmeras, Uhum. enfim, do poder que a micropigmentação tem no sentido de não só beleza, mas autoestima. Sim. E eu queria que você falasse sobre isso, porque hoje é muito mais do que apenas sobrancelha. Muito a gente estava mais. falando da reconstrução. Sim. E eu queria que você falasse esse trabalho, porque assim, a mulher ela é muito ligada à estética. Sim. Então, principalmente na luta contra o câncer, quando a gente, isso mexe, fora a questão da doença, Sim. né? Quando você perde cabelo, perde sobrancelha, Sim. você tem que tirar parte de você. Então, assim, é muita coisa para você lidar ao mesmo tempo. Então, como é isso, assim? Como você... Porque você realmente, quando eu falo que você transforma vidas, é isso. Você tem noção do tamanho do seu trabalho? E assim, é tão legal, porque eu fui entrando nessa área também por amor. Por ver o quanto era importante para a mulher não ter aquela areola mais e passar a ter. Porque é o se olhar no espelho todo dia, né? E ver que tá faltando algo. Alguma coisa. Que tiraram, né, um pedaço. Tirou, foi preciso de tirar. Então, a micropigmentação paramédica, ela vem para essa parte aí, de autoestima, da pessoa poder se reconhecer novamente. Porque a micropigmentação paramédica, você pode fazer cicatriz. Às vezes a pessoa ficou com uma cicatriz muito grande, às vezes a pessoa é morena, tá com aquela cicatriz escura. A gente consegue clarear, camuflar aquela cicatriz. Então, isso também a gente consegue dentro da micropigmentação. E a areola é algo assim, surreal. Porque a pessoa, ela passa a ter, a ver de novo aquele biquinho, aquela areola redondinha, né, bem parecida com a outra. Outro ponto também, que hoje em dia tá todo mundo muito focado em saúde, corpo, né? Principalmente depois da pandemia. Meu Deus! Parece que virou a chave. Virou a chave de todo mundo. Então tá tendo muitas cirurgias plásticas, né? Então, quando você procura um cirurgião, o que você quer? Se vê... Maravilhoso, perfeito, você vai com aquela ideia. Você quer até ser o que você nunca foi, né? Virar um novo CPF. Isso, exato. E muitas das vezes, devido ao próprio organismo também da paciente, né? Se ela já fez outras cirurgias, se ela toma algum medicamento, se ela é fumante, se bebe. Se não saiu tudo como planejado. É verdade. Se não saiu tudo conforme planejado, aquela areola, ela pode necrosar. E a pessoa vai ficar com aquela auréola deformada, vamos dizer assim. Sem aquele contorno. Muitas perdem até o biquinho mesmo, né? E aí a pessoa se olha e fala, peraí. Eu fiz com outro intuito, né? Com outra ideia. E como que eu vou ficar assim agora, né? Então, é um casamento perfeito para o cirurgião plástico e para essa paciente, a micropigmentação. Que em 1, 2 sessões, você traz de novo essa areola, esse contorno, essa cor, e a pessoa vai se olhar e nem vai mais lembrar que perdeu. Porque vai estar ali desenhadinho todo dia e você já não vai ter mais aquela coisa de se olhar e falar, cadê? Tá ali. Você tá olhando, tá ali. Então, vai muito além da beleza, né? É uma autoestima mesmo que não tem preço. Uma dúvida que me surgiu agora. Isso é válido apenas para mulheres ou homens também podem? Homens também. Eu já fiz de 2 homens, né? Que tem homens que têm a glândula, que tem que tirar. Às vezes a pessoa passou por um emagrecimento, ele tem que fazer essa cirurgia. Então, eu fiz essas 2 também, que a gente tanto melhorou a cicatriz, que é um tratamento que a gente faz, e reconstruiu essa areola de novo.
E eu vou citar um caso aqui, até de uma amiga particular, que é a Aline Sim! Ferraz, maravilhosa. Isso, eu quero falar sobre isso também. Que a Aline, todo mundo sabe, a Aline dá vários depoimentos. Sim. Que ela tratou e venceu um câncer de mama. E que assim, que ela se antecipou. Sim. Né? Ela fez tudo planejado e fez essa micropigmentação antes de entrar no tratamento. Queria que você falasse sobre isso também. Eu tenho essa parceria, né, com a Fundação já há anos, porque eu amo todo Outubro Rosa, eu amo receber elas me ensinam demais, muita coisa. A gente toma um sacode da vida. A primeira vez mesmo que eu fiz, eu fui lá. Aí eu até falei assim, não, eu não quero vir mais não. Porque a gente fica tão envolvido, sabe? Que eu falei assim que só se fosse para eu ficar lá direto, né? Trabalhando mesmo lá. Mas eu lembro que elas chegavam e eu sempre fui muito coisa com cabelo, né? Eu gosto de cuidar do cabelo, eu quero mais cabelo. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu falava assim, meu Deus, como que vai ser, né? Na hora que eu vi elas sem cabelo, né? Gente, elas tiravam assim, nem ligava, né, pra careca em si. Mas falava assim, ai, pelo amor de Deus, desenhe minha sobrancelha pra mim, porque eu não sei desenhar, e fica tudo torta, e eu fico sem fisionomia, sem sobrancelha. Então, assim, o quanto que era importante para elas a sobrancelha. E devido a essa parceria, eles começaram a indicar para as clientes. Porque, gente, mexe tanto com a autoestima da mulher, mexe com tudo, mexe com o emocional, né, da mulher passar por esse processo. Então, já sabe que vai cair, né? Então, o que indicaram para a Aline? Aline, faz a micro primeiro, antes de iniciar o tratamento, porque durante o tratamento não pode, né? Faz antes, que na hora que o pelinho cair, você já vai estar com a sobrancelha pronta, né? E não vai ficar tão pálida para o seu dia a dia, porque é um processo que você passa mal, você fica debilitada, né? E a Aline super amou, tem a micro até hoje, não para de fazer, de tanto que gostou, né? E realmente ela fala que foi ótimo para ela ter feito. Suzy, em que momento que o Instituto surge na sua vida? E eu vejo lá também que não foi só a Suzy, né? Lá você contou muito mais do que a Suzy, inclusive com a sua família. Muito com a minha família. Queria que você falasse. Ai, meu Deus, família, eu choro. Eu te dou um lenço. O que acontece? Eu já tive várias sociedades, né? Várias equipes. E chegou um momento que eu fui participar de um congresso e de um cara muito renomado, Alan Spadoni, um cara empreendedor demais, sempre convidada pela Marfisa, que é minha amiga de que a micropigmentação me deu. A gente se esbarrou uma vez na rodoviária do Rio. E não se largou mais. Nunca mais. E aí ela falou, amiga, vamos nesse evento? Quero ver como é que é. E a gente foi no evento. Menina, lá, não sei o que aconteceu, não. Acho que foi uma lavagem cerebral, alguma coisa. Um chamado. Um chamado. Eu sei que eu tive um estalo. Aí eu lembro direitinho que eu liguei pro meu marido e falei assim, eu vou montar um instituto. E você vai trabalhar comigo. Detalhe, o Rony trabalhava em outra empresa há anos. Anos, gente. Anos. Falei assim, você vai trabalhar comigo, porque sabe quando você já estava cansado daquele negócio de sociedade? Não, eu nunca briguei com ninguém, mas às vezes as ideias não são as mesmas, né? E eu falei, eu quero ter algo meu agora, né? Com meu nome e tal. E aí ele falou, você tá maluca que não sei o que? Eu falei, eu vou sim. Quando eu chegar a gente vai conversar. E vai juntar o pouquinho que eu tenho com o que você vai ganhar e nós vamos montar. E assim, quando eu cheguei, eu falei isso tudo pra Marfisa. A Marfisa amiga, nossa, que bom e tudo, me dando uma força. E eu comecei e falei, gente, que lugar que eu vou montar? Aí, um dia, descendo ali, naquela ponte, eu vi aquele lugar e placa, aluga-se. Eu não sabia valor, nada. Eu gosto assim, só vai. Eu mandei uma foto pra Marfisa, falei, Marfisa, o que você acha desse lugar? Ela, top!
de frente. Falei, gente, É ali. mandei mensagem, é tanto. Aí quando eu olhei, o lugar não estava legal, porque ali tinha sido uma academia, né? Não tinha uma parede, o piso tinha 3 pisos, não era rebaixado, tinha os canos aparecendo e tudo. E aí eu conversei na imobiliária, não, a dona aqui, ela falou que ela coloca o gesso e o piso. Menina, eu só sei que eu falei assim, vai ser aqui. E eu só sei que eu aluguei lá em maio ou junho, se não me engano. Em setembro, eu chamei o Evandro, ousada, né? Evandro Melato, tá achando? Nosso amigo. Um beijo pra você, inclusive. Um beijo, Evandro. Chamei o Evandro, falei, Evandro, eu quero montar. Que a gente gosta de coisa boa. Coisa boa. Eu falei, Evandro, eu quero montar aqui, assim. E o Evandro me ajudou muito, porque ele já é amigo da família lá, dos donos ali, né? E me ajudou em várias... Competentíssimo, inclusive. Sim, e aí ele fez o projeto. Falei, meu Deus, eu vou conseguir fazer esse projeto. Eu nunca tinha tido nada que tivesse um projeto, né? Coisa chique. Falei, gente, como que eu vou fazer? E aí eu fiz o Rony pedir conta de serviço dele, porque sozinho eu não ia conseguir. Eu só sei que o Evandro fez o projeto para mim, arrumou tudo. Eu só sei que em 3 meses... Você estava inaugurando o seu instituto. Eu estava inaugurando o instituto. E eu estava lá mais E uma você vez. estava lá mais uma vez. Então, assim, foi um sonho que eu falo que sonhos, ele tem muito a ver com o propósito também de Deus, né? Eu estava nessa época muito assim, Deus, o que você quer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? E as coisas foram acontecendo. Então, teve a mão de Deus em todo esse processo da abertura e do acontecimento do Instituto. Eu inaugurei ele no dia 9 de dezembro. Ou seja, completou 6 anos agora. 6 anos ontem, né? Verdade. Parabéns, parabéns. 6 anos. E aí eu inaugurei, a Vanessa já trabalhava, né, comigo, ela tá seguindo os meus passos também, e o João Vitor na época estava terminando ainda direito, então ele não só estudava, então eu coloquei ele para trabalhar todo mundo comigo também, e o Rony, muito desafiador, né? Não, eu surtei várias vezes, pode falar. Eu bato palma, sinceramente, quem trabalha com marido e mulher. Sim. Eu realmente bato palma. Agora, quem trabalha marido, mulher, os 2 filhos, realmente é de tirar o chapéu. Olha, gente, realmente, não foi fácil não, tá? Teve já aniversário do Instituto, que a gente tem que falar a verdade, né? Que eu queria mandar todo mundo embora. E a Juliana, vem cá tirar foto, vem cá, vamos, abraça todo mundo. X! Aí faz igual criança, né? Vem cá, faz as pazes agora. Tipo mãe, é isso aí. Gente, imagina, eu com esse jeito, o Rony todo quieto. Na dele, centrado. Né? E eu, como já domino muita área, eu tipo mandava. Não, amiga, é porque você manda mesmo. Para. Então, cara, era muita gente para eu mandar. Mandar em filho, mandar em marido. No final, eu não tava mandando em mim mais, só nas pessoas. Na verdade, no final, você só tava obedecendo o Rony. Porque com o jeito dele, ele dobrou você, dobrou os meninos, dobrou nós todo mundo. Tudo. Mas, enfim, gente, foi um momento muito bom. Tive a ajuda. O Rony, ele, para essa parte de papelada, administrativa, financeira, ele colocou tudo. Eu devo muito ao Rony, porque eu não sou boa para isso. Eu, assim, quando ele pegou junto comigo, antes da gente montar junto ali, ele já começou a me ajudar. Você não sabe quanto que você ganha? Não, pelo amor de Deus. Não. Tem que parar com isso. E ali eu já fui ajeitando a minha vida. E então, assim, para essa parte, ele é todo de, como que chama aquilo? Gráfico.
né? Chapéu, Ele colocava um gráfico Excel. lá para mim, vermelho, amarelo, laranjado, falava assim, ó, aqui. Eu falei, não quero saber. Isso aí é muito complicado para mim. Igual você falou, cada um no seu cada um, né? Cada um no seu quadrado. Só que aí foi desafiador, mas também foi muito bom. Eu cresci muito, né? muito, muito, muito. O João Vitor foi um dos melhores secretários que eu já tive na vida. As clientes eram apaixonadas por ele e ele sabia tudo de mim, o que eu precisava. Foi fantástico. Sempre um passo à frente. Só que com isso tudo, né, Ju, veio a pandemia. Como é que foi esse período? Ai, foi difícil demais. Aí eu tive meus primeiros sintomas aí de síndrome de burnout. Eu falei, meu Deus, eu gastei... Pode falar valor? Não. Você que sabe. Por mim, você pode falar tudo que você quiser. Se você se sentir confortável. Tipo assim, um investimento de 400 mil reais em tudo. Porque quando eu montei mesmo para contratar as pessoas para trabalharem. Então, eu montei tudo. Eu comprei a parte da estética, de aparelhagem, comprei tudo. Então, foi um investimento muito alto. E a pandemia, ela veio em março ou abril? Como é que foi, hein? Em 2020? Foi em fevereiro, março, foi perto do carnaval. Perto do carnaval. Depois do carnaval que veio o boom. Que a gente achou que não ia chegar aqui, que ia ficar só lá na China, né? E aí, gente, pra mim foi assim, boom. Como que pode, né? Uma coisa que Deus está no negócio e agora essa pandemia e a gente não pode abrir. Recém-inaugurada, ainda com algumas contas para pagar e tal. E foi muito difícil. Porque nessa época a gente acabou perdendo muita gente da nossa equipe, porque muita gente foi para as casas trabalharem, continuou trabalhando em casa, inclusive eu fui para minha casa trabalhar. E uma coisa, né, que às vezes o povo, ele não é unido, né? Era um denunciando o outro que estava aberto. E no fim todo mundo precisava trabalhar. Gente, todo mundo precisava de trabalhar, não precisava daquilo, né? Era melhor se unir e tudo. Enfim, gente, foi muito difícil. E desde que veio a pandemia, que aconteceu isso da gente adoecer, porque nós somos seres humanos. Sim. Então, tem hora que você não aguenta a pressão e você adoece. Eu adoeci. E aí eu não consegui manter aquela gestão de gerir o negócio como empresa, colocando as pessoas para trabalharem. Porque para você tem que estar o tempo todo gerindo ali as pessoas. E eu não estava bem nesse momento. E aí foi passando o tempo, aquela confusão toda, que eu acho que a pandemia mesmo pesada, ela durou quase 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Pesadão, 1 ano e meio. Eu acho que sim. Aí veio até uma fase boa, que muita gente começou a se preocupar, né? Com saúde. Com saúde, com a beleza, querendo estar bem. E a gente acabou fazendo muito procedimento nessa época. Só que eu mudei a visão do Instituto. Lindo, montado. Eu queria ficar ali. Então, eu mudei. Na verdade, se adaptar à nova realidade. A nova realidade. Na verdade, não só a realidade atual do mundo. Sim. Mas a minha realidade. Sim. Porque tem momento que uma coisa para você quer aquilo e já tem outro que você quer outro, né? Então aquilo eu já queria. Faz sentido para você fazer aquilo naquele momento, tem coisas que não faz. Aí eu resolvi trabalhar com parceria, que é tipo sublocar, né, o lugar para algumas pessoas, algumas ainda com percentual, e fui dando liberdade. Quem queria percentual, quem queria o aluguel, né? E assim eu tô até hoje, e eu falo assim que eu tô em paz demais, não tem preço que paga a paz, né? De estar assim. E hoje lá o Instituto, eu entendi que o propósito dele, ele é uma ponte. Isso eu já tinha recebido uma palavra, né? Há muito tempo, que o Instituto ele seria uma ponte. E sobre também ser lamparina, ser luz.
E quando eu recebi essa palavra, eu gostei muito assim, luz, brilha, né? Mas a luz também, ela incomoda. Ao mesmo tempo que ela brilha, ela chama atenção. Ela chama atenção. E quando você chama muita atenção, pensa no holofote, né? E incomoda. Sim. Então, aquilo eu comecei a sofrer muitas coisas também. E comecei a não entender, porque a pessoa estava ali, eu colocava a pessoa, né, para ser conhecida, para ter... Mas nem todo mundo entende isso e nem todo eu mundo sei, tá naquele... Então, só que Deus queria tratar comigo. Porque ponte faz o que com as pessoas? Você não passa pela ponte? Sim. Ah, menina, aí eu fui orar, falei, Senhor, eu não quero ser ponte mais. Na verdade, você ficou cansada daquele... Eu quero que a pessoa fique aqui, eu quero que a pessoa fique aqui. Mas ponte, ela é uma passagem. É um instrumento de transformação para outra pessoa. Então, assim, só que todo processo, ele demora para você entender. E ele só passa depois que você entende. Quando eu entendi que era isso e que... ficou tão mais leve, né? Ficou mais leve. Eu fui deixando todo mundo ir com leveza. Porque eu deixava ir, mas segura aqui. E queria, volta pra cá, volta, e ficava querendo... E eu sofria muito com isso, né? E a pessoa que mais sofre realmente é você. É a gente. Sim. Que tá ali segurando aquilo, né? Deixa aí. Deixa aí. Então, assim, pra mim, esse foi o processo mais difícil. E com o coração tranquilo de que você fez sua parte. Sim, só que até entender isso, foi muito difícil pra mim, entender. Que eu queria que ficasse tudo ali. Isso também foi crescimento pra você. Nossa, foi crescimento demais. Foi muito crescimento. Hoje, quando eu olho, assim, todo mundo que passou por ali, e aí eu pude ver assim, eu acho que posso falar o nome, porque eu gosto muito dela, ela também gosta muito de mim. Eu lembro quando a Fran me procurou, foi uma das pessoas também mais sinceras que eu tive ali. Ô Suzy, eu queria ficar aqui, mas vai ser até eu montar o meu. Sabe? Foi algo assim, transparente, né? Aí ela quis te contar para ficar em paz com ela mesma. Mas ela precisava de um lugar. Sim. Até ela organizar a vida dela. Falei, gente, olha o propósito desse lugar. Acolhimento também, né? E aí depois veio a Xênia, que é igual você falou, a Xênia estava passando por um momento que ela não queria mais ter o dela. Ela queria ter só um local para ela trabalhar. Então, teve esse acolhimento também. E hoje, cada pessoa que está ali, eu sinto isso, né? Que são pessoas que querem mesmo um lugar para trabalhar bom, bonito, confortável, que possa atender sua clientela, que tem, e não ter tanto compromisso. Então, assim, para eu chegar nesse nível, eu tive que passar por tantos outros, né? Que causaram dor, sofrimento, mas que eu tive um crescimento extraordinário hoje, sem mágoa nenhuma no meu coração. Hoje esse choro aqui, ele é de eterna gratidão por várias pessoas que... A Jaque lá do Dona Bonita, né? Quando elas saíram de lá, eu quase morri. Porque eu amei aquelas meninas, amo até hoje a Cristiane, a Jaque, e elas saíram e montaram delas. Mas eu fui na inauguração. Você estava lá também, né? Sim. Como sempre, a gente na inauguração. Graças a Deus. E eu fiquei muito feliz porque eu pude ir lá e eu pude me alegrar com o delas. Porque você estava em paz. Eu estava em paz e foi através delas também que eu tive essa... Cada pessoa foi me trazendo uma cura diferente, sabe? Porque elas foram muito gratas comigo. Suzy, nossa, muito obrigada. E eu inspirei de alguma forma para elas terem um lugar também, né? Bonito, organizado. E então, assim, hoje eu fico muito feliz.
A Patrícia Bastos, que hoje a gente é comadre, a gente é amiga, né? Eu lembro que eu ia lá na casa da Patrícia fazer cílios com ela. Hoje eu não faço. E eu falei, você tem que sair daqui. Vão lá trabalhar comigo. Eu coloquei a Patrícia dentro da minha sala, lá na Leone, né? O Doxia Canedo. Não sabia quem falava mais. Será eu, será ela, será as clientes. Tudo imagina esse vucu-vucu todo junto. Tudo numa sala só. E aí a Patrícia foi comigo também lá pro Instituto. E logo a Patrícia já montou o dela. E ela fala comigo, Suzy, você me inspira demais. E nós estávamos na inauguração da Patrícia também. Tô falando que várias vezes a nossa vida tá conectada. Então assim, hoje eu entendo o processo, o propósito de tudo. Chegou a hora também, o João Vitor, ele parou também, que ele foi se dedicar ao sonho dele, né? Hoje ele é policial militar, que era o sonho dele, então ele ficou, mas os 3 anos que ele ficou estudando, ele prestou serviço para mim, botei ele para trabalhar, e hoje também ele não trabalha mais. O Rony chegou uma hora também que ele teve que seguir o caminho dele. Ele ainda me ajuda, porque com esse negócio de conta eu continuo ruim. Melhorei. Mas esse é o parceiro da vida. O parceiro da vida. Então, assim, ele me ajuda em tudo, de contabilidade, nota fiscal, tudo é por conta dele. Mas a gente entendeu que para a gente ter um casamento feliz, ele tinha que seguir a profissão dele. Ele deu a sua contribuição. Nossa, demais! E a gente vive muito bem, nada disso atrapalhou, né? Que igual você falou, trabalhar junto, sim, marido e mulher, não é fácil. Você tá olhando para ele todo dia, querendo matar ele todo dia, aí chega de noite, vou acabar de te matar. É isso mesmo. Então, assim, né, foi uma fase que a gente aprendeu muito também. E hoje eu entendo o sonho, o propósito, o processo do Instituto. E quando foi chegando meado desse ano, eu falei, gente, são 6 anos já. Passou de 5, já é quase 10, né? Você vai ver que eu pulo. É um pulo, né? Já tive vontade de desistir. Seria minha próxima pergunta. Eu deixo você perguntar. Se teve algum momento que você deu vontade de dar a louca, jogar tudo pra cima e ir embora? Tive. Na época até surgiram alguns comentários, né? Porque eu tava assim muito estafada mesmo. É uma dica que eu quero dar. Você mulher. Dica da Suzy. Dica da Suzy, valiosa. Você mulher empreendedora ou que tem uma vida muito corrida, né? Procurar sempre estar indo no médico, fazer exame. Eu entrei nesse climatério, vou ter que falar, né? Menopausa, eu acho isso muito importante. Sim. Porque é algo que não é tão comentado. Sim. E depois que eu passei por isso, eu e a minha irmã comentando, a gente fala assim, irmã, eu acho que a nossa mãe, ela teve isso. E na época não tinha isso. Não falava sobre. Não existia esse negócio de tratamento, de menopausa e tal. A gente acha que a mãe teve isso, né? Porque a mãe ficou numa fase muito difícil. E eu passei por esse processo. E até que eu agora tô fazendo os tratamentos direitinho, como que melhorou? Então eu já tive esse momento aí que eu falei, gente, eu não quero mais. Eu vou fechar, nossa, eu falei que eu ia fechar, que eu ia morar na roça, que eu ia criar galinha, vender ovo. A Graciane Barbosa começou vendendo ovo também, desbancou todo mundo na internet, depois era publicidade no campo. Pois é, então assim, já tive mesmo, porque lidar com pessoas, você sabe que não é fácil. Lidar com equipe, com muitas pessoas também não é fácil. É complicado. Lidar com a concorrência não é fácil. Desleal por muitas vezes. Muito desleal. Então, assim, foi algo que eu já tive, sim. Muita vontade de desistir, de fechar, de acabar com tudo, de ir atender na minha casa, né? E isso é um plano muito para o futuro, atender em casa. Porque todos nós que somos profissionais liberais, que fazemos esse tipo de trabalho, vai chegar uma hora
que a gente quer mais sossego, Sem dúvida. né? Mas não ainda é o momento. Eu estou com muito gás. E ainda mais agora, eu tô com muitos planos, né, para o futuro. Agora eu, né, que eu já me formei em biomedicina, então eu tenho muitos planos para talvez uma clínica, para algo aí para a área médica, porque hoje está todo mundo muito focado e é muito legal isso, a saúde Em primeiro lugar. em primeiro lugar. Então, eu tô com algumas ideias. Alguma vez você já teve a infelicidade de escutar que trabalhar com estética não é ter uma profissão de verdade? Sim. Lá atrás, quando os meus filhos ainda eram pequenos, né? Todo mundo achava que isso era bobeira, assim, Bobeira! Alguém já te falou Alguém isso? da família que não é muito de perto da gente, né? Trabalha em salão, né? Eu creio que às vezes até algumas manicures já ouviram isso. E hoje são neodesigner aí famosíssimas, né, no mercado. Então já ouvi muitas vezes que tipo, se não tem estudo, vai trabalhar com isso. Não tem outra opção, vai fazer vai trabalhar no isso. salão, vai depilar. Vai depilar, Não tem vai o que fazer fazer. sobrancelha, não tem o que fazer, né? Então já ouvi sim. Com certeza já ouvi. E assim, quando eu pergunto isso também, é para poder reafirmar que a Suzy começou desse jeito. Sim. Criou os filhos dela Criei. desta forma, que são Sim. 2 excelentes profissionais. Sim. Hoje já é vovó. Já. Né? Realizadíssima. Coruja demais. Demais. Né? Passou esse amor que ela tem para a filha. Sim. Que hoje vem tendo a família dela também, através do trabalho desse trabalho também, né? Então, assim, a Laura veio também para muita cura, sabe? Ela veio para poder unir ainda mais a nossa família e realmente eu criei meus filhos, o pai deles sempre ajudou financeiramente, Sim. sempre tive a ajuda deles, mas foi muito com a minha também. Meus filhos estudaram em escola particular, fizeram faculdade também particular, todos os 2, e tudo com o dinheiro da estética. Sempre foi com o dinheiro da estética. Na época eu pagava van para levar na aula. Eu até contei há pouco tempo, né, eu tenho uns vídeos lá no meu Instagram, né, que eu postei, que eu falo assim, que na época eu não fui uma mãe que eu gostaria de ter sido, né? Aquela mãe muito presente. Mas aquela você mãe fez o que era possível, né? Era possível, né? Era o que estava ao meu alcance de fazer, né? Mas eu não fui aquela mãe de ir na escola e tudo. Mas eu tenho certeza que seus filhos são muito orgulhosos da Eles são. E eu falo que valeu a pena, porque eles são muito bons. Eles são maravilhosos. Eu tenho o maior orgulho de todos os 2. Sabe? Eu não tenho, assim, palavras mesmo para falar o que os meus filhos são para mim. E hoje eu percebo, assim, o que eu sou para eles também. A gente é muito ligado. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que foi a Vanessa que me falou. Fala, mãe, para, que eu perdi tanto perdão para eles. A oportunidade que eu tinha era uma cartinha, ai, me perdoa. Mãe, para com isso. A senhora foi a mãe que a senhora conseguiu ser no momento que dava para ser. E olha como que a gente está hoje, né? E eu percebo hoje cada vez mais a Vanessa parecida comigo, coisa que ela falava que ela não parecia comigo, né? Isso é ótimo, gente. Tipo assim, eu acho que ela odiava parecer comigo. Parece. Aí hoje, cada dia que passa, ela acorda às 5 horas da manhã, ela acorda às 5h30 da manhã, e ela trabalha até tarde. Chega e dá jeito em criança, e dá jeito em na casa e tudo, cada dia mais parecida comigo. E eu fico muito feliz, porque eu amo ser do jeito que eu sou. Não tenho vontade de mudar. Tenho vontade de mudar, que eu já consegui, às vezes, essa impulsão. Como que eu digo? De querer resolver, a impulsividade de impulsividade, às vezes, de qualquer situação, né? De querer resolver. Aqueles rompantes, né? Eu, graças a Deus, eu tenho melhorado cada dia mais. É a maturidade.
vai lapidando a gente. Eu lembro que eu já trabalhei com tantas equipes, né? Que eu lembro que eu trabalhei uma vez com a Priscila, com a Camila, que são manicures, né? Com a Jéssica, que tá com o Tiago, já trabalhei com o Tiago. Aí eu lembro que elas falaram assim uma vez: nossa, ela mudou, tá? Ela é outra pessoa. Então, vida vai lapidando. Vai lapidando. E eu só tenho a agradecer por tudo que a vida tem me ensinado. Eu tenho aprendido até hoje, porque a vida é um eterno aprendizado sempre. E tudo que acontece comigo, eu confesso que na hora, eu tenho aquelas amigas, né? A gente sempre tem. Que a gente liga e fala assim, eu tô muito chateada. Ai, eu não tô aguentando mais. Eu não quero mais. Quero morrer. Eu sou exatamente desse jeito. Mas todas as vezes que eu recebi alguma pedrada naquela área, foi a área que eu mais cresci. Profissionalmente e financeiramente também. Aquilo é tipo um start, sabe? Pra gente poder fazer diferente e para aquilo não acontecer mais. Então, eu tenho hoje tirado isso. Mas ainda tem aqueles dias que acontece alguma coisa, eu desespero, choro, né? Aí vem a família, vem meu marido. Esses dias mesmo ele falou assim, amor, para com isso, né? Peraí. Olha o que você acabou de conquistar. Olha né? onde você chegou. Né? Então... olha por tudo que você já passou nessa vida. Aí faz a gente voltar para o nosso lugar, a gente saber a nossa essência, saber quem que a gente é em Deus, o que realmente Deus pensa a nosso respeito, né? Para a gente poder seguir em frente. Se você pudesse olhar, né, hoje, e mandar um recado para a Suzy de 25 anos, quando você começou, quando você tinha, né, a Vanessa pequena, você pensava assim, meu Deus, o que vai ser? O que você diria? Nossa! Isso não tá no script, tá? Não Peguei tá. ela assim. Ela me pegou. O que você diria para ela? Ai, vendo tudo que você conquistou, sua família já criada, os meninos, né, cada um no seu caminho, você com tudo que você passou, enfim, o que você diria para ela? Não chora, porque se você chorar, eu choro junto. Pelo amor de Jesus. Eu não sou preparada psicologicamente para isso, não. Mentira, pode chorar. Olha, eu fui vitoriosa, né? Tem coisas que eu não faria, né? Eu acho que todas nós temos alguma coisa na nossa vida que a gente faria diferente. Então, tem uma parte da minha vida que eu não teria feito, né? Mas entendo que a vida me levou a fazer, né? Não quero culpar ninguém, mas me levou. Mas eu era muito improvável para ter chegado aonde que eu cheguei. Porque eu cheguei sem dinheiro, sem ajuda financeira, né? De ninguém, porque eu falo assim, gente, deve ser tão bom ter uma família. Não, Senhor, muito obrigada pela minha família, eu amo minha família. Mas tem gente que, tipo assim, deixou não sei o que pro fulano, pro Beltrano, e a pessoa refaz a vida, né? Eu não tive. Eu tive a ajuda da minha família de apoio, assim. Deixa seus filhos aqui, né? E os dois ainda brigavam muito. Não podia ficar junto. A pessoa falava, não, eu fico fulano. Os dois juntos eu não fico, não. Então o João Vitor ficava muito na casa da minha irmã. A Vanessa ficava muito com a minha mãe e com meu irmão Serginho. E assim eu tive muita ajuda deles, né? O Serginho, meu irmão, conversava muito comigo, a minha família, quando eu fazia alguma coisa de errado, vinha, me corrigia. Eu tive e eu tenho esse apoio familiar até hoje. Mas todas as minhas conquistas até hoje foi assim, com o meu trabalho, foi com o meu suor, né? Tudo até hoje. Então, assim, eu sinto orgulho de mim, mesmo não que eu sou orgulhosa, né? Mas eu sinto orgulho da minha trajetória, de tudo que me aconteceu e eu ter chegado até aqui. Eu herdei isso muito da minha mãe.
Minha mãe, ela sempre foi muito trabalhadeira. Por mais que eu não tivesse a minha profissão e ter sido criada por ela para casar e ter filho, a minha mãe, quando eu era solteira, adolescente, desde meus 12 anos, eu ajudava, minha mãe montou aquela confecção em casa, que antigamente todo mundo tinha uma confecção em casa, né, aqui em Muriaé. E eu ia nas lojas, já adolescente, eu comprava as malhas, a gente esticava as malhas, eu costurava, eu sempre fui assim, junto com a minha mãe que me ensinou a trabalhar e conquistar, porque ela comprava as coisas para casa, ela arrumava a casa, que o meu pai era aquele mais antigão, né, não concordava muito. Então, eu devo esse empreendedorismo muito da minha mãe, sabe? Ela sempre foi muito trabalhadeira e ela sempre me ensinou. E hoje, se ela tiver... antes, né, dela falecer, a minha irmã ainda falava assim, a mãe é só mãe da Suzy e do Silvinho, porque por a gente ser mais conhecido comercialmente, né? Então, aonde que ela chegava... ela tinha, assim, como se eu fosse um troféu. Eu sou a mãe da Suzy, né? Então, assim, hoje eu tenho certeza que ela teria muito orgulho da Suzy que eu me tornei, e eu louvo a Deus que ela conseguiu ir no meu participar do meu casamento, né? Ela e o meu pai. Eu nunca desisti de ter uma família, e endireitei a minha vida, e Deus, ele restituiu o meu lar e a minha família, e restituiu tudo na minha vida. E pra gente, né, finalizar, você me disse, a gente sempre faz uma conversa, né, antes, para entender um pouquinho, por mais que eu já te conheça, né, para entender um pouquinho da atualidade, né, e o que a gente vai tratar nesse podcast. Então, uma coisa me tocou muito quando você falou comigo que você era uma pessoa improvável de conquistar, dada como improvável pela sociedade ou pelas pessoas, de conquistar tudo que você conquistou. E eu queria te dizer, amiga, que você deu um show. Que você não só mudou a vida de profissionais, e muitos profissionais que, né, começaram com você, realmente você foi essa ponte. Sim. Como profissionais como pessoas que você devolveu a autoestima. Então, para ficar registrado que a dada como improvável venceu. Amém. Obrigada. E eu tenho muito, mas muito orgulho de, pelo menos parte, ter podido... Você participou de muita coisa. Podido contar a sua história. Verdade. Né? E eu tenho muito orgulho mesmo da sua amizade, da gente ter crescido junto, e realmente você inspirar outras mulheres, que você me inspira todos os dias. E você me fez chorar também. Então, assim, muito obrigada. Obrigada, você está sendo um presente para mim nesse dia, esse podcast, porque tem hora que é bom a gente parar e rever a nossa história, né? Para a gente ver, se dar o devido valor. Exatamente. Né? Que às vezes no corre passa despercebido, né? Então, assim, e muito falar que você obrigada. É muito, muito, muito importante na vida de homens, mulheres, que você fez a diferença. Parabéns. Obrigada, tá? Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada também pela nossa amizade, que eu sinto que é muito recíproco também, e é muito verdadeira. Sabe? Eu realmente te acho mulher excepcional, minha amiga. Obrigada, você também, tá? Muito obrigada a você que esteve conosco, pra você conhecer um pouquinho da história dessa guerreira aqui, que realmente é uma amiga, se tornou uma pessoa muito querida, e eu espero que vocês gostem desse episódio. Isso. E que inspire também você que está passando por algum momento aí na sua vida e que precisa aí dessa inspiração. E segue a Suzy, acompanha tudo, que ela é inspiração diária pra gente. Obrigada, até o próximo. Obrigada, gente. podcast. Um beijo. Um abraço.